Pará, 12 pessoas ficaram feridas num confronto entre manifestantes do MST e seguranças de uma fazenda. Segundo o MST, 500 trabalhadores rurais participavam em frente à fazenda de uma manifestação pacífica em defesa do meio ambiente, quando teriam sido atacados por seguranças do local. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra levou 20 mil pessoas hoje às principais avenidas de Brasília. A marcha do 6º Congresso Nacional do MST cobrou reforma agrária e mudanças na política de produção de alimentos. O protesto acabou em conflito com a polícia. Lideranças do movimento dos trabalhadores rurais sem terra decidem continuar em frente à fazenda Cedro, na BR-5155, no estado do Pará. A decisão foi tomada depois de reunião entre representantes do governo do estado e líderes do MST. Não houve acordo. A reforma agrária visava a redistribuição das propriedades rurais. Vale ressaltar que tal reforma ocorreu durante o período do governo militar. O INCRA é o órgão responsável pela formulação e execução da política fundiária nacional. No Brasil, a distribuição de terra é desigual. Sua estrutura fundiária é ainda muito inadequada porque grande parte das terras está concentrada nas mãos de poucas pessoas, enquanto muitas outras disputam uma quantidade de terra bem menor. Essa desigualdade, dentre outros fatores, gerou um número elevado de trabalhadores sem terra, que se organizaram em movimentos diversos de luta pelo direito dessas terras. Um deles é o MST. O MST, Movimento Coletivo de Trabalhadores Rurais, é um grupo de trabalhadores que provavelmente foram demitidos da fazenda onde trabalhavam devido à mecanização do campo. O MST atualmente atua através da ocupação de latifúndios improdutivos, que é uma grande porção de terra onde nada se é produzido. O movimento pressiona o Estado para fazer a desapropriação da terra e, por fim, ali formar um assentamento rural, onde famílias poderão tirar o seu sustento a partir de sua produção. Os produtos excedentes são vendidos em feiras e eventos, garantindo às famílias assentadas renda e aos compradores acesso à alimentação saudável. Dentre as conquistas do movimento estão 8 mil latifúndios ocupados, cerca de 350 mil famílias assentadas. Mesmo depois de assentadas, essas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma. Os latifúndios desapropriados para assentamentos normalmente possuem poucas benfeitorias e infraestruturas, como saneamento, energia elétrica, acesso à cultura e lazer. Por isso, as famílias assentadas seguem organizadas e realizam novas lutas para conquistarem esses direitos. Uma curiosidade bem interessante é que o MST é um grande produtor de alimentos nos assentamentos rurais já conquistados e é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. A Encruzilhada Natalino surgiu em 1981 no Rio Grande do Sul, próximo às áreas de Macali e Brilhante, sucedendo a intensificação das contradições do modelo agrícola no fim da década de 70, que implicou no ressurgimento das ocupações de terra no Brasil.
esse movimento acabou se tornando um símbolo de contestação do status quo. Ainda em 81, cercados pelas tropas do Coronel Curió, Exército Brasileiro, entidades passaram a se associar ao movimento do Sem Terra, dando origem a um boletim, no dia 15 de maio, que solicitava apoio a entidades, sindicatos, comunidades, entre outros. Brigada batendo, dando baioneta, enfim, foi aquela coisa. Nós fomos ameaçados por alguns integrantes da brigada, o cara veio para nos empurrar de um barranco de uns 10 metros de altura. Inclusive teve uma manhã que a gente acordou, eu sonhei achando que eu estava no Vietnã, enfim, porque a gente acordou com o barulho de um helicóptero. E parecia bem uma cena de Apocalipse Sinal, sabe? Aquele helicóptero saiu de trás do mato, onde o acampamento era no meio, e ele veio assim, ó. Eles faziam isso para intimidar, aquela coisa da força, sabe? A encruzilhada precedeu a formação do próprio MST, que ocorreu em 1984 no primeiro encontro nacional em Cascavel, no Paraná. O que serve também como comprovação para sua imensa importância no desenvolvimento do instrumento de luta pela reforma agrária, uma luta que já perdurava há anos. O que tu quiser. Dia 31 de março, um grande fato aconteceu. Rose foi para dar apoio, coitadinha, ela morreu, deixando 3 filhinhos, isso mais que comoveu, pois antes dela sair, mamá para seu filho deu. Se existir o pecado, governantes são pagão, pois Rose perdeu a vida lutando por um pedaço de chão. Isso é milhares de gente sente a mesma situação. Pois tu carregaste a coroa, que Jesus foi coroado, deixando os 3 filhinhos por outras mãos ser criados. Vimos tantas vezes teus filhos por teu nome ter chamado, pois Marcos Tiaraju aquele dia foi desmamado. Rose, por tu ser humilde e não sentia cansada, pois por tudo que fez na vida, depois de morta foi lembrada, olhe por nós lá do alto, para quanto antes ser assentado.